Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre músculos e massagens, tá bom? Para que vocês tenham uma visibilidade hoje em imagens das fibras musculares para facilitar para vocês, tá certo? Os músculos, eles são divididos, né, em músculos lisos, estriado cardíaco e estriado esquelético. Então, o estriado cardíaco, ele é involuntário. Por quê? Se ele fosse voluntário, né? A gente falaria assim, não para de bater não, e a gente não morreria nunca, mas ele é involuntário. Então, ele bate quando ele quer e como ele quer. Já o estriado esquelético, que são os nossos músculos do corpo, eles têm movimentos involuntários quando nós temos câimbras, quando nós temos espasmos, né? Mas, em sua maioria, eles têm movimentos voluntários. E os músculos lisos, tá? O músculo liso são os músculos dos nossos órgãos. Por exemplo, o estômago é um músculo liso, tá bom? Só para vocês entenderem aqui. E eles representam de 40% a 50% do peso corporal. Então, quando eu começo a trabalhar exercício físico, né? E eu começo a perder gordura, eu começo a substituir essa gordura por massa muscular. Então, nem sempre eu vou perder peso em balança, né? Às vezes eu vou manter e até aumentar o meu peso, mas eu estou tirando gordura do meu corpo e estou aumentando massa muscular. E às vezes os clientes confundem muito isso, tá bom? Aqui alguns tipos de músculo, né? Olha, o estriado esquelético, músculo liso, e aqui o estriado cardíaco, tá? Então, gente, o coração, ele é um músculo, tá bom? E aí, dentro dessa área, às vezes vocês vão ser questionados até a respeito de atividades físicas. Claro que quem não tiver prioridade para responder não precisa. Mas por que é necessário uma atividade física aeróbica? Porque o coração é um músculo. E aí, à medida que você cresce o seu corpo, você precisa também crescer o quê? Fortalecer o coração, para que ele consiga bombear sangue suficiente para esses músculos que aumentaram. Então, quem faz hipertrofia, né, quem faz um treino de hipertrofia, também precisa fazer aí um treino cardio, tá bom? Aí aqui, como eles são divididos, né? Ventre muscular, ou seja, a parte vermelha dele, e o tendão, que é a parte branca, né? E tem a fáscia. A fáscia, quando a gente compra carne no mercado, vem o músculo, né? O músculozinho da carne ali. E aí não tem aquela capinha branca que reveste. Aquilo ali é a fáscia, tá bom? Então, a fáscia, ela também inflama. É por isso que alguns clientes vão chegar reclamando para vocês, muito comum, de dor no calcanhar para pisar. E aí foi o início lá da nossa aula, onde eu estava na perna, eu apertei panturrilha para sentir ponto de ciático, né? O Anderson, no caso, não tinha, mas no primeiro curso era a Alessandra, e a Alessandra, quando eu pincei, ela já sentiu a dor, e essa dor ela vai descendo, porque o processo inflamatório vai descendo. E se ele pegar a fáscia, que é a partezinha branca, ele pode chegar essa dor, esse processo inflamatório lá no calcanhar, e aí é conhecido como fascite plantar, tá bom? Tem algumas funções ali, né, dos músculos para vocês só darem uma olhada. E o que é importante, que é mais importante para vocês? Vocês precisam entender isso daqui, ó. As fibras musculares, como elas são compostas, tá? Então, eu preciso seguir a fibra muscular no momento em que eu for fazer a massagem. Eu não posso deixar fazer a massagem ao contrário. Então, a fibra muscular, ela sai aqui, olha, do tendão, na pontinha do tendão, e ela vem até a outra ponta, né? Ou seja, ela é reta, então eu não posso fazer a massagem de forma vertical aqui, eu tenho que fazer ela de forma horizontal nesse primeiro músculo que está aqui, tá certo? Essa imagem aqui, vocês têm todos os músculos que vocês conseguem tocar na massagem, isso aqui vai facilitar para vocês, é um mapa, né? Para vocês saberem como é que as fibras musculares se posicionam. Então, olha, no glúteo, elas se posicionam de forma oblíqua, né? Quando eu tenho o deltoide, ele se posiciona de forma vertical ao corpo. A minha parte do trapézio, olha, eu tenho uma parte aqui do trapézio que ela é oblíqua e eu tenho uma parte do trapézio aqui em cima que ela vem na horizontal. Então, isso daqui é para vocês olharem a posição das fibras musculares quando vocês forem fazer as massagens, tá bom?
E aí nós vamos falar de alguns músculos principais para vocês. O deltoide, tá? O deltoide é essa partezinha vermelha aqui, né? Nós temos, graças a Deus, em ambos os braços. É onde é aplicado vacina, ou também a vacina intramuscular, né, no caso, ou também as injeções intramusculares, quando a pessoa tem deltoide suficiente para ser aplicado, né? Pessoas muito magrinhas, idosos, pessoas que não têm uma musculatura muito bacana, a gente tem que priorizar glúteo. Então, aqui para vocês terem uma noção da posição dele, da fibra muscular dele, como é que vocês vão deslizar os dedos de vocês sobre as fibras, tá bom? E aqui em cima a gente tem a ação. Qual é a importância da ação, né? O que é a abdução? Nós temos abdução e adução. Como é que eu lembro dos dois, Ana? Abi de abrir. Então, a abdução é o músculo que faz abrir o braço, tá? Então, quando a pessoa chega e fala assim para você, olha, eu tô com dificuldade para abrir o meu braço, eu tô com dor para abrir o meu braço, né? Tô com dor para fazer a elevação, para abrir, você já vai pensar em quem? Em deltoide. E aí você vai começar os deslizes em deltoide para ver se tem algum ponto de tensão que essa pessoa está sentindo. E às vezes ela não sente o ponto, mas você, com seu lindo dedinho maravilhoso, vai conseguir sentir alguns pontos aqui no deltoide, quando a pessoa geralmente não consegue fazer a abdução do braço, tá bom? Então, por que eu preciso saber a ação? Né? Vocês não são, a maioria de vocês não são profissionais de saúde para necessitar saber a ação, não são profissionais de educação física e de fisioterapia. Mas o massoterapeuta também precisa conhecer a ação dos músculos, porque o cliente ele nunca vai chegar para você e vai falar assim, eu tô com dor no meu deltoide, tô com dor na minha... Ele vai chegar para você e falar assim, eu tô com dificuldade de abrir o braço. Quando eu vou elevar o meu braço, dói. Quando eu vou virar a minha perna, dói. Quando eu vou puxar o meu pé, dói. Então, você tem que saber quem é o músculo responsável por cada movimento, tá certo? Infraespinhal, olha aqui. Essa parte aqui, ó, é a escápula, né? Vocês chamam muito aqui na região de vocês de pá. Já peguei vários clientes que falam assim, tô com dor na pá. Então, quando o cliente chegar, tô com dor na pá, né? Ele tá com dor nesse músculo aqui, ó, no infraespinhal, é um músculo grande. E aí, como é que eu faço se eu for fazer massagem ou ventosa? Na mesma posição da fibra. Olha, vocês conseguem olhar a posição da fibra aqui para vocês poderem fazer a massagem no cliente de vocês, tá bom? E aí, olha só a ação, rotação lateral do braço. Então, é isso aqui, ó, rotação é isso aqui, ó, tá? O que é rotação lateral? O que vai para o externo do seu corpo, ó, linha medial, deixa eu focar aqui na câmera. Linha medial, linha lateral, ó. Lateral. Minha lateral direita, minha lateral esquerda, tá? Então, medial, quando eu falo em rotação medial, é tudo que gira para cá, para o centro. Quando eu falo em rotação lateral, é o que gira para lá. Então, quando eu estou com a minha mão voltada para cá, eu viro o meu dedo polegar para fora, eu fiz uma rotação lateral. Então, quando o cliente também reclama de redução nessa movimentação ou dor nessa movimentação, você vai pensar em quem que pode estar com ponto de gatilho no infraespinhal. Redondo maior, a gente ele fica aqui embaixo, ó, na pontinha da pá, pontinha lá de baixo. Lembra que eu ensinei vocês a posicionarem a ventosa? Uma ventosa aqui embaixo, tá? Quando eu posiciono uma ventosa aqui embaixo, eu venho e trago uma outra aqui na lateral. Então, aqui embaixo, nessa pontinha aqui, né, da famosa pá, como a maioria chama, eu posiciono uma ventosa. E aí, esse músculozinho aqui, ó, eu vou pegar a pontinha do redondo maior aqui embaixo, tá bom? Qual é a função dele? Rotação medial. Então, é a rotação para o meio, tá? Da parte externa para a parte interna. E aí, quando a pessoa sente essa dificuldade, você já vem aqui e já palpa, né? O redondo maior. Redondo menor, ele fica pouco acima, tá bom? Do redondo maior. Esse aqui é um pouco mais difícil de palpar, mas quando a gente vai passando o dedo aqui, olha, a gente vem passando o nosso dedo na lateral. Quando eu chego na partezinha aqui, ó, côncava, eu já sei que eu tô chegando na inserção dele. Então, eu posso deslizar o meu dedo em sentido diagonal, que eu vou deslizar sobre ele, tá bom? Vou pressionar e se tiver ponto de tensão aqui, também vou trabalhar. É muito comum, gente, redondo maior e redondo menor
estarem tensionados. Se eles estiverem tensionados, eles vão... O que é um músculo tensionado? É um músculo que vai se fechando, se contraindo, se contraindo, se contraindo. E isso vai causando dor, tá bom? E até mesmo encurtamento, né? A pessoa começa, ai, não consigo alongar, ai, não consigo, ai, dói, dói. Então, assim, o que está acontecendo com o músculo? Ele está tendo um encurtamento, e aí eu preciso fazer com que ele se solte, tá bom? Bíceps braquial, tá? Por que eu coloquei aqui bíceps braquial? Porque nós temos um bíceps lá na perna, tá bom? Que é o bíceps femoral. Então, a gente sempre fala bíceps braquial e bíceps femoral, certo? Ação, flexão de cotovelo, ombro e supinação. Então, ele tem o quê? Ação do quê? Flexão, ó, flexão, tá? De cotovelo, de ombro, erguer, tá? Fazer com que eu erga aqui. E supinação. O que é supinação? Nós temos supinação. Opa, gente, eu sempre apanho dessa câmera aqui. Supinação e pronação. Supino e prona, tá? Como eu sei qual é o macetezinho? Supinação. Quando eu vou pedir algo para alguém, eu coloco a mão para cima. Então, eu vou pedir dinheiro. Preciso de dinheiro, eu vou estender a minha mão. Eu estou suplicando, então, eu estou em supinação. E pronação, ao contrário, tá bom? Então, quando o cliente, né, sente dificuldade, dói, e você fala assim para ele, ergue o seu braço, deixa eu achar a câmera aqui, ergue o seu braço e faz esse movimento. Dói, se ele falar que dói, você já vai pensar em bíceps braquial, tá bom? Tríceps, né? O músculozinho do tchau, aquele que chacoalha quando a gente faz tchau, se ele não tiver muito bem trabalhado, né? Tem que estar muito bem trabalhado para ele não chacoalhar. Então, ele fica aqui na parte posterior e ele faz a extensão do cotovelo, né? Então, flexão, extensão. Flexão, extensão, tá bom? Então, toda vez que eu estendo, é o meu tríceps que está trabalhando. Então, quando a pessoa fala assim, dói para fazer assim ou dói para fazer assim, tá? Então, se dói para flexionar, eu estou falando de bíceps. Se dói para estender, eu estou falando de tríceps. Glúteo máximo, olha a posição das fibras do glúteo, né? Elas não são horizontais nem verticais, elas são semi-oblíquas, né? Então, a gente tem que trabalhar, se eu for trabalhar ventosas, eu vou trabalhar na posição da fibra. Quando eu vou trabalhar massagem, eu vou trabalhar na posição da fibra também, tá? E aí, nós vamos trabalhar o quê? Qual é a ação dele? Extensão e rotação lateral do quadril. Quando eu desço as minhas pernas e estendo. Quando eu desço e estendo, tá bom? Então, ele é responsável por essa extensão e também a rotação lateral. Então, rotação que? Lateral, que vai para fora, tá? Coloco as pontas dos pés, uma do lado da outra, e ele faz a rotação lateral, tá? Como se eu fosse levar as pontinhas do pé para fora, ficar lá no relógio, naquela posição que a gente chama de 10 para as 2, tá bom? O glúteo médio, ele vem na lateral da perna, gente, tá? Então, eu também tenho, ó, é o médio e o mínimo tá aqui embaixo dele. A próxima foto que vocês vão ver é do glúteo mínimo. Então, eu tenho o mínimo que fica aqui embaixo dele e tenho o médio que fica aqui na lateral da perna, tá? E ele é responsável pelo quê? Pela abdução. Então, abrir, né? Fazer com que a minha perna se abra, tá? Posso ter dor? Posso ter dor, tá? Se estiver relacionado a ciático, a dor maior vai ser glúteo máximo, tá bom? Agora, se não for uma dor muito relacionada a ciático, a pessoa tem dificuldade para abrir a perna, a pessoa sente na lateral, às vezes a pessoa chega e bate no quadril, ela fala, minha dor é aqui, né? Ela começa a bater na lateral, então ela está batendo em glúteo médio. Pode ser o glúteo mínimo que está também contraído lá embaixo do glúteo médio, só que o glúteo mínimo a gente não consegue chegar nele, ele está lá embaixo. Então, quem é que eu tenho que soltar? Eu tenho que soltar muito bem o glúteo médio para que o mínimo tenha espaço para ele ter soltura também, tá bom? Então, esse é o mínimo e o anterior é o médio. Quadríceps, né? É o nosso músculo da coxa. Mas olha só, o quadríceps, eu tenho aqui, ó, ele é formado pelo reto anterior, que é esse músculo maior na frente da nossa perna,
Olha como são as fibras musculares, né? Então, eu levava a mão para cima, eu levo a mão para cima quando eu vou fazer a massagem, porque eu sigo melhor as fibras que são oblíquas, tá? Então, eu posso fazer movimentos para cima e posso fazer movimentos oblíquos nessa lateral. E ele também é composto pelo vasto medial, então tudo que é médio é para o lado do centro do corpo, tá? É parte do meio da perna. E o vasto lateral, que é a parte lateral da perna, e eu também faço movimentos retos, tá bom? Lembra que eu puxava do interno, puxava, e aí já fazia na perna posterior, puxava lá, então eu puxava vasto lateral, e na perna de cá eu já puxava vasto medial, tá bom? São músculos que costumam também causar tensão, tá? E o vasto lateral é muito utilizado em crianças quando a gente precisa fazer vacina e em idosos também, tá, gente? Então, se vocês forem atender massagem em idosos e eles tiverem recém feito vacina, quando não tem muita carninha lá no glúteo ou no braço, a gente utiliza o vasto lateral também para fazer algumas vacinas, tá bom? Então, sempre pergunta, tá? Principalmente idoso. Bíceps femoral, eu tenho a porção curta que vai ficar aqui embaixo. Lembra que eu falei para vocês que a gente define, né? Braquial e femoral, porque a gente tem os dois. Então, eu tenho aqui, olha, o bíceps femoral. E aqui eu tenho a porção longa dele. Esse aqui passa a parte de trás da perna. Ó, eu não tenho a patela aqui, ó. Tá vendo que eu tenho os ossos e eu tenho o buraco? Então, quando vocês olham nessa posição aqui, ó, que não tem a patela cobrindo, é sinal de que eu estou falando da parte posterior do nosso corpo, tá? E aí ele cruza aqui, olha a posição da fibra, né? Como é que eu trabalho essa fibra aqui muscular? Olha, eu vou pegar lá do quadril, vou descer ela aqui na lateral, vou pegar ela lá do quadril, vou descer ela aqui na lateral, ou eu vou pegar ela daqui da lateral e vou subir até o quadril, tá bom? É um músculo que se contrai muito também quando eu tenho problema no ciático, tá bom? Semitendinoso e semimembranáceo, tá? Então, olha só, eu tenho 1 e 2. Essa porção branca que vocês estão vendo aqui é a fáscia e o tendão, tá bom? A fáscia vai envolver o músculo, né? Vai ficar aquela pelezinha, como eu falei para vocês, aquela películazinha branquinha, transparente, que a gente enxerga o músculo embaixo, e o tendão, ele é totalmente branco mesmo, tá? E aí é ele que insere, né? O que é o tendão? O tendão, ele vai fazer a inserção do músculo nos ossos e fazer com que tenha, né, essa ligação e esse movimento. Então, quem movimenta é o meu esqueleto e o meu esqueleto movimenta os meus músculos, porque os meus músculos são ligados a ele através dos tendões. Então, aqui para vocês olharem a posição, olha, extensão do quadril, flexão e rotação medial do joelho. Então, se a pessoa tiver dificuldade de fazer extensão de quadril, né, deixar reto, tá bom? O que é a extensão? A pessoa desce aqui, e aí quando ela volta, ela está estendendo. Toda vez que eu desço, eu estou flexionando, toda vez que eu volto, eu estou estendendo, né? E a mesma coisa para as pernas, tá bom? Então, quando eu subo, eu estou fazendo aqui um movimento de extensão, quando eu desço, estou fazendo um movimento de flexão. Então, dificuldades nesses movimentos, vocês podem aí suspeitar desses dois músculozinhos que ficam na parte posterior, tá? Adutor, ação o quê? Adução da coxa, o que é a adução? Fechar. Então, quando a pessoa se coloca a pessoa ali de perna aberta, você fala assim para ela, agora fecha. Ai, tá doendo, não tô aguentando de dor. Aí é essa parte aqui, ó, é o adutor. Ah, é um músculo grande, é um músculo longo, e é o músculo onde, quando eu estou na lateral do meu cliente, né, eu pego na parte interna e puxo, interna e puxo, interno e puxo. Por isso que eu trabalhava, né, na demonstração para vocês, sempre com esse movimento, para vir de encontro com quem? Com as fibras musculares do adutor, tá bom? Poplíteo é um músculo bem pequenininho, né, mas ele pode causar um estrago imenso, tá bom, gente? Ele passa na parte posterior também, ó, não tem patela, tá? Não tem fíbula, fíbula fica para o lado de fora, tá? Tíbia maior e fíbula para o lado de fora. Então, ele passa na parte posterior. Lembra que eu pegava no joelho por cima e ia soltando e soltava a patela. Quando eu faço aquele movimento na lateral,
do joelho e vou soltando ali, eu estou soltando a inserção aqui do poplíteo, tá? Tibial anterior, olha só, ele sai na lateral da minha perna e ele vai se inserir lá na parte interna, parte medial do meu pé. Então, é um dos músculos que vem na lateral. A gente até chama como se fosse tudo panturrilha, mas não é, tá bom? É o tibial anterior, é um músculo grande. Quando a pessoa tem muita cãibra nos pés, esse músculo aqui costuma estar bem tenso. Por quê? Porque é ele quem faz a inversão do pé. O que é inversão do pé? Os pés estão aqui. Inversão é quando eu aproximo um calcanhar do outro. Eversão é quando eu viro os calcanhares para fora. Então, esse movimento aqui de inversão, ele é feito pelo tibial anterior, tá? E aí, quando a pessoa tem muita cãibra, esse músculo contrai e a pessoa acaba tendo dores, tanto nesse músculo, né? Quando ela tem muita cãibra no pé, e quando ela tem cãibra nesse músculo, a dor também pode descer para o pé. Por quê? Porque quando dá cãibra nesse músculo, ele encurta, automaticamente ele começa a fazer isso aqui com o pé da pessoa, ó, puxar os pés da pessoa para dentro. Então, quando você vai conversar com o seu cliente, você pergunta: tem muita cãibra? Tenho. Aí você vai perguntar onde. Se ele falar nos pés, né? Aí você fala assim, tá, nos pés. E quando tem essa cãibra, ela puxa os seus pés assim para dentro, os seus pés tendem a puxar. Se ela falar sim, você já sabe que você tem que trabalhar tibial anterior, porque ele está contraindo e ele está fazendo com que os pés dela tenham esse movimento aí de inversão. Aí nós temos adutor longo e curto, tá? Então, olha, curto e longo, tá bom? O primeiro que aparece na imagem para vocês é o longo, o segundo é o curto, tá bom? E a função deles é o quê? A eversão, então é ao contrário. E eu apanhando da cama. Ele é ao contrário, tá? Vai fazer com que o calcanhar vire para fora, tá bom? Então, você vai perguntar para a pessoa: tem cãibra? Tenho. É no pé? Não, não é no pé. A cãibra é na minha panturrilha. Ela vai falar que é panturrilha, que a gente sentiu dor nessa parte, a gente acaba dizendo tudo que é panturrilha. Seu pé tende a ir para fora? Sim, sim, ele puxa como se meu calcanhar fosse para fora, tá puxando. Então, quando ele puxa, tá para fora, são esses dois músculos menorzinhos, tá? Tanto o adutor longo quanto o adutor curto. E aí você já vai trabalhar em cima dele. E acima deles todos vem quem, né? O famoso gastrocnêmio. O gastrocnêmio, sim, é a famosa batata da perna, tá bom, gente? Gastrocnêmio medial, ou seja, aquele que fica na parte interna, para a parte interna, e o gastrocnêmio lateral, que é o que fica mais externo. E esses músculos também costumam trazer muita cãibra, tá? Então, geralmente, quando eu tenho uma cãibra na panturrilha, é difícil de eu conseguir definir quais músculos que são. Como é que você, massoterapeuta, vai definir? Você vai palpar, né? Você vai palpar, 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 e você vai ver se esse músculo está tenso. Qual é o BO? Eles recobrem esse aqui, ó, tá? Então, quem é que você tem que soltar? Você tem que soltar esse aqui muito bem soltinho, tá? Para que esses dois aqui também tenham aí uma soltura melhor e evitem as cãibras dos seus clientes. E em cima do gastrocnêmio, né, a famosa batata da perna, eu tenho o sólio. Ele recobre. Então, o gastrocnêmio está lá embaixo. E o sólio é o músculo maior, aquele que recobre os outros dois que estão embaixo dele. Então, eu trabalho como um todo a panturrilha, tá bom? E deixa eu ver aqui, passei. Muito obrigada pela aula de hoje, gente. São aulas curtinhas, tá? Que a gente põe para vocês aproveitarem bastante e não ficar muito cansativo. Por isso que a gente fragmenta o curso em várias aulas, tá bom? E aí, semana que vem, tem mais. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.